Olá, seja bem-vindo à quarta aula do nosso curso de almoxarife e estoquista. Eu sou o professor João Ronaldo Soares e na aula de hoje vamos estudar o mercado de trabalho da ocupação, suas áreas de atuação, requisitos para ocupar a função, bem como as descrições das principais atribuições. Descobriremos a importância dos almoxarifados no mundo organizacional e, finalmente, descobriremos juntos o que é logística e logística reversa. Eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Vamos lá? O mercado de trabalho do almoxarife. Quando se fala em almoxarifado e estoque, o que vem à sua mente? É possível que você pense em quais são os papéis que os trabalhadores dessa área desempenham, no que é necessário conhecer para desempenhar a função de almoxarife e estoquista, em como se dá a organização das mercadorias, se as funções exercidas por esse profissional se alteram de um local para outro, conforme o tipo de empregador, entre outras questões. Para começar a pensar sobre o assunto, nesta aula, conheceremos quem são os possíveis empregadores desse profissional no mercado de trabalho. Então, eu sei, muitas dúvidas podem ocorrer, muitas vezes a gente não conhece direito como é que é essa ocupação, então por isso que hoje nós vamos mergulhar nessa descrição. Áreas de atuação do almoxarife e estoquista. Vamos pensar sobre os empregadores. A classificação brasileira de ocupações, chamada de CBO, apresenta um resumo no qual estão registradas mais de 2.000 ocupações que existem no país, assim como dados sobre a qualificação necessária para o desempenho de cada uma, as atividades que compõem o trabalho desses profissionais, etc. Caso você não a conheça, procure visitar o site do Ministério do Trabalho e Emprego, pois as informações oferecidas são muito úteis. O mercado de trabalho do almoxarife. Se você fizer uma pesquisa na CBO, verá que os tipos de empregador ou locais de trabalho para um almoxarife e estoquista podem estar presentes em diversas empresas industriais, no comércio e no setor de serviços. Então, onde houver necessidade de armazenamento de materiais, lá é o local de trabalho deste profissional tão importante. Embora a maior parte das oportunidades estejam concentradas nas grandes indústrias, as pequenas e médias também podem se beneficiar dos conhecimentos destes profissionais. É grande a chance de que o trabalho desenvolvido seja diferente em cada tipo de estabelecimento em que poderão atuar. Por isso, a descrição das atividades que consta na CBO é bastante ampla para poder contemplar as variações que ocorrem nas diversas alternativas de trabalho. Então, é natural. Você pode trabalhar num depósito de material de construção, vai ter uma rotina diferente, por exemplo, de uma indústria, ou então na área de comércio, não é? Como Magazine Luiza, por exemplo. Então, é necessário que o profissional dessa área tenha uma visão ampla da profissão, da ocupação, e quando for iniciar sua atividade em uma dessas áreas, ele, a partir de um treinamento simples, possa desempenhar as suas funções com tranquilidade. De maneira similar, o porte das empresas também fará com que haja muitas diferenças no dia a dia do profissional. Você tem empresas multinacionais, tem empresas nacionais, tem empresas familiares. Então, dependendo do porte, também pode haver uma mudança no perfil desse profissional. Então, é positivo, no momento de buscar emprego, considerar também, encaminhar seu currículo para empresas de pequeno e médio porte, sabendo de antemão
que o trabalho será diferente de acordo com o porte da empresa, assim como em relação ao setor de atividade a qual pertence. Para uma boa formação, é importante saber que profissional você quer ser e quais são as possibilidades para ingressar no mercado de trabalho na área. Então, além do curso que vocês estão fazendo aqui comigo, é importante também fazer uma pesquisa, né? É natural que agora, nesse momento de quarentena, seja difícil, mas passando esse período, é importante visitar os estabelecimentos para conhecer melhor a ocupação. Portanto, você pode começar esse percurso fazendo-se a seguinte pergunta, né? Onde eu gostaria de estar trabalhando quando estiver preparado? Você se imagina trabalhando como auxiliar de almoxarifado ou estoquista? Como você se vê? Onde está trabalhando? São muitas as possibilidades e certamente você deve ter imaginado outras tantas. Então, é uma ocupação muito interessante, porque existe um ramo de absorção no mercado de trabalho muito grande, né? E a gente que busca oportunidades de trabalho nos sites, né, encontra todo dia sempre uma oportunidade nessa área. Todas as empresas necessitam de um almoxarife, um auxiliar de almoxarifado, um repositor, um estoquista, não é? Então, essas são apenas algumas nomenclaturas para a mesma função. Por exemplo, alguém que vai trabalhar no supermercado pode ser chamado de repositor ou de estoquista, né? Numa indústria, almoxarife ou auxiliar de almoxarifado. Numa empresa de transporte, pode ser chamado de conferente. Então, muitas podem ser as nomenclaturas da ocupação, mas o que importa é conhecer o espectro de atividades que esse profissional pode exercer. Áreas de atuação do almoxarife estoquista. Áreas de atuação. De acordo com a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, que apresenta mais de 2.000 funções existentes no Brasil, resumidas com a descrição sobre requisitos e qualificações necessárias para o seu desempenho, faz a indicação de possíveis empregadores do almoxarife ou estoquista, diversas indústrias, o setor do comércio, como também no setor de serviços. Vamos ver o que diz na descrição sumária, né, da ocupação de acordo com a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Então existe um código para essa ocupação que tem uma abrangência muito grande, né? São almoxarifes e armazenistas, né? Então, dentro das principais atribuições, né, da ocupação, irão recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Então, assim como a ocupação tem diversos nomes, né, o local onde vai trabalhar também pode ser chamado de almoxarifado, armazém. Silos são depósitos normalmente subterrâneos, né, ou aéreos de grãos, por exemplo, para quem vai trabalhar em uma empresa do agronegócio, e depósitos, né? Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Isso é muito importante. Um conceito muito interessante nesta área é o conceito de levantamento de todos os itens que tem dentro do estoque, não é? Então, quando a gente faz esse levantamento, é preciso comparar os lançamentos de entrada e os lançamentos de saída de mercadorias, né? E todas as mercadorias que entram no estoque deixam de ser chamadas de mercadorias para se chamar itens. E cada item dentro do almoxarifado tem o seu código, né? Normalmente identificado por um código de barras. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. O que são expedidos? Enviados para os clientes. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Então faz parte da atribuição do almoxarife
deixar o ambiente de trabalho organizado e limpo, né? Empacotam ou desempacotam os produtos, realiza expedição, materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxiliam no processo de logística. Então, esse levantamento que eu acabei de descrever para vocês é chamado de inventário, tá? Inventário é quando a empresa para fazer o levantamento de tudo que tem no estoque. Dependendo do porte da empresa, esse inventário é feito uma vez por ano. Algumas empresas, 2 vezes por ano. Empresas da área alimentícia, como McDonald's, fast foods, normalmente esse inventário é feito semanalmente, né? Nas indústrias de grande porte, esse inventário é feito uma vez por ano e todos os funcionários da empresa entram no estoque para contar os produtos, não é? Inventário, então. Requisitos resumidos para esses profissionais. Vamos ver quais são os requisitos para ocupar a posição de almoxarife estoquista. A formação é a qualificação profissional, como um curso esse que vocês estão fazendo. Ensino médio completo é a qualificação básica. Para quem é adolescente, por exemplo, os meus alunos do ProJovem, é aceitável estar cursando o ensino médio, né? Aí eles começam como auxiliares de almoxarifado. Qual que é o perfil comportamental? Organização é o ponto crucial. Alguém que não seja organizado terá dificuldade de trabalhar no almoxarifado. Tem que ser criativo e dinâmico, porque é necessário muita energia física, né? O dia a dia do almoxarife é muito corrido, existe até uma atividade física muito grande. Dependendo da empresa, ele precisa também descarregar o caminhão. E precisa ser uma pessoa muito concentrada, né? Atenção concentrada. Tem que ter atenção concentrada, que é foco no trabalho, e atenção difusa, que é olhar o que está acontecendo ao redor, né? Quais são as atividades profissionais que nós até já descrevemos, né? Classificar itens, armazenar conforme característica do produto, pesar produtos quando necessário. Então, até produtos químicos, né, precisam ser avaliados quando são entregues no almoxarifado. Então, o almoxarife, o estoquista, ele vai até o fornecedor, tira uma amostra desse produto e leva para o laboratório. Por quê? O laboratório é que vai determinar se as especificações técnicas desse produto estão de acordo com aquilo que foi pedido para a empresa. E o motorista tem que ficar aguardando. Quando o laudo sai, então o almoxarife pode então receber esse produto. Então chegamos na parte da importância. Qual que é a importância dos almoxarifados no mundo organizacional? Então, segundo esse autor, Lopes, Souza e Moraes, em 2006, então ele vai dizer que destacam que o almoxarifado é o local responsável pelo recebimento, armazenagem, expedição e distribuição dos materiais. Pode ser um local coberto ou não. Como o professor, um almoxarifado aberto, sim. Por exemplo, materiais de construção, vocês nunca vão encontrar, dificilmente vão encontrar almoxarifado fechado, né? Louças, sanitários, peças que são usadas na cozinha, né? Então tudo isso, banheiro, tudo isso é ao relento, areia, pedra, né? E, por exemplo, indústrias automobilísticas também, quando o veículo é terminado, concluído, antes de ser colocado à venda, ele não fica guardado no estoque fechado, ele fica no estacionamento no relento. Por isso que recebe uma carga de graxa e de proteção, para que quando o veículo for vendido, não tenha nenhum dano no veículo, né? Então, aí nós vemos que existem vários tipos de estoques, né? Pode ser, então, coberto ou não, com condições climáticas controláveis ou não. Alguns estoques têm ar-condicionado, outros não. Alguns têm até umidificação do ambiente, dependendo do produto que ali está armazenado. É importante saber também que, dependendo do produto, a temperatura é muito importante, principalmente produtos inflamáveis, como tinta, como solventes, por exemplo.
A temperatura não pode ser acima de 30 graus, porque aí entra-se em ponto de fusão e pode causar acidentes de difícil controle. Por isso que alguns estoques têm o controle climático, né? Com alto nível de segurança ou não. Essa segurança nós podemos falar de controle contra a invasão, né? E segurança também de proteção. Todo trabalhador que trabalha no estoque ou no almoxarifado, ele precisa usar as EPIs. Nós vamos tratar disso nas aulas vindouras, né? O que são EPIs? Equipamento de proteção individual. Precisa usar o capacete, óculos de proteção para mexer com produtos químicos, luvas, né? Máscara, sapato com proteção de aço, que é o sapatão, para se cair alguma ferramenta não machucar o pé. Então as ferramentas são inúmeras, as EPIs, né? Tudo dependendo do tipo de material a ser acondicionado e das normas necessárias para o correto acondicionamento, localização e movimentação. Então, como vocês percebem, estão vendo nessa imagem, os almoxarifados são locais muito grandes ou pequenos, né? Nós vamos ter a oportunidade de fazer uma visita técnica, mesmo digital, para que vocês conheçam. Aqui no meu canal já existe um vídeo assim, né? Mas nós vamos fazer um outro, né? Vamos tentar procurar uma indústria ou uma empresa do ramo alimentício para fazer uma visita, né? Então é isso. Estamos vendo a importância dos almoxarifados na organização. É o coração da empresa, né? A área de produção não funciona se o estoque não estiver funcionando corretamente. A função maior do almoxarifado é manter uma empresa sempre abastecida de seus bens de consumo, ou seja, fornecer de forma contínua, sem interrupção, materiais e matérias-primas para as diversas unidades produtivas e administrativas da empresa. Não sei se vocês sabem, mas o custo final de um produto depende muito da matéria-prima e normalmente o custo final do produto a ser executado, produzido por uma empresa, de 40% a 50%, às vezes até mais, do produto é o custo só da matéria-prima. Então, da importância também do almoxarife, que muitas vezes nas empresas pequenas, e algumas outras não tão pequenas, pode atuar na área de compras. Então, é importante, é muito vital o trabalho do almoxarife na hora da aquisição, né? Na hora da negociação, porque isso pode determinar o lucro da empresa. Então nós estamos vendo a importância dos almoxarifados, a importância da função do almoxarife e do estoquista nos resultados de uma organização. Todos nós somos capazes de avaliar os transtornos que as questões políticas trazem para o setor de compras, como que nós estamos vivendo hoje, a pandemia. Tudo parado, né? Então o setor de compras vai sofrer com isso, que é quem dá oxigênio ao almoxarifado. No entanto, não podemos deixar de estabelecer uma conduta capaz de defender, mesmo que minimamente, a questão de suprir as unidades daquilo que necessitam. Então aí nós falamos de estoque mínimo e estoque máximo. O que é isso? Sabendo de antemão, através do histórico de compras, as empresas com os seus profissionais do almoxarifado têm condições de fazer uma previsão daquilo que sai da empresa e aquilo que não sai. Aquilo que é o carro-chefe, então é necessário ter a matéria-prima, né, no estoque para não faltar na produção e nem faltar ao cliente. Para que um almoxarifado funcione de forma confiável, é necessário que exista a acurácia. Olha que interessante, que é um substantivo sinônimo de qualidade e confiabilidade da informação, cujo adjetivo acurado significa feito ou tratado com muito cuidado. Então, quando a gente fala de acurácia, nós estamos falando de unidade de medida, precisão, tá? Então, o curso de almoxarifado também envolve alguns termos técnicos. O nosso vocabulário precisa ser enriquecido. Para a logística, o mesmo possui o seguinte significado: grau de ausência de erro, ou grau de conformidade com o padrão.
Manter corretas as informações sobre saldos em estoque é um dos grandes desafios, mais ainda quando buscamos trabalhar com níveis enxutos e com elevadas frequências de acessos. Isso é, mais e mais recebimentos e apanhes. Isto aumenta o risco da imprecisão nos registros das respectivas transações. Então estamos percebendo que um dos focos mais importantes do trabalho do almoxarife é alimentar o banco de dados com as informações precisas, né? E como nós já vimos na aula passada, a competição tem tornado as empresas cada vez mais enxutas, até mesmo pela globalização. Então muitas vezes o almoxarife ele tem atribuições múltiplas. Ele também pode ser o responsável por alimentar o banco de dados do estoque. Por isso a importância da precisão e da organização na hora do controle. A correta gestão de um almoxarifado implica na aplicação de métodos modernos de gestão de estoques no almoxarifado que podem auxiliar a empresa, permitindo a redução de custos e melhor realização dos serviços prestados. Desta forma, é importante analisar e repensar qual a melhor forma de gerir seu almoxarifado, além de ter sempre o controle de todos os processos utilizados da tecnologia da informação. Então, é fundamental. Então, o profissional que vai atuar nessa área também tem que ter conhecimentos e habilidades tecnológicas. Vamos definir o que é almoxarifado agora, né? O almoxarifado, o depósito, os silos, o armazém ou estoque é uma instalação física onde vários materiais ficam aguardando utilização. Então vocês viram que a nomenclatura do espaço onde é armazenado os produtos ou os itens, como eu já falei para vocês, tem várias nomenclaturas: almoxarifado, depósito, silos, armazém, estoque, né? Na casa da gente a gente chama de despensa, e dependendo da indústria ou da empresa, pode ser uma empresa na área de alimentos, também pode ser chamado de despensa, né? Abrigados de modo seguro contra uma série de acontecimentos que possam danificá-los, alterar sua composição ou provocar qualquer mudança indesejável. Então aqui a gente pode citar o exemplo, né? Hoje eu estava assistindo um programa na televisão falando exatamente sobre isso, né? A questão das empresas que trabalham com produtos perecíveis. Então o freezer tem que obedecer às temperaturas necessárias para a garantia do tempo de vida útil desses produtos, né? Se você tem uma alteração na temperatura, e muitas vezes em cidades pequenas você tem problema de manutenção da energia elétrica constante, principalmente empresas que não têm um sistema de manutenção disso, pode ter muitos problemas. Então é importante, né, essa questão da manutenção do local adequado para armazenamento dos produtos. No caso de uma indústria de transformação, é o local onde ficam desde os materiais que serão utilizados para a produção de um produto qualquer, até os que são utilizados em outras áreas da empresa, são diretamente envolvidos na produção. Então aqui nós estamos vendo que o almoxarifado não existe um almoxarifado dentro de uma organização, podem ter vários. Tem empresas que têm mais de 5 almoxarifados, só para citar alguns, né? Almoxarifado de produto de limpeza, almoxarifado de ferramentas, almoxarifado de embalagens, almoxarifado de matéria-prima, almoxarifado de produto acabado. Então, só para citar alguns exemplos, nós podemos ter vários almoxarifados dentro de uma organização. Os produtos prontos comumente ficam em outro almoxarifado. Nós podemos ter o almoxarifado então de produto acabado. É o depósito central ou depósito de distribuição. Em cada setor, comércio, serviços, agronegócios, há produtos específicos a essas atividades. Então, dependendo da linha de produto, nós vamos ter um almoxarifado adequado para o acondicionamento desses produtos, não é? Numa indústria, os produtos são guardados, como vocês estão vendo, o almoxarifado parece uma cidade, né?
Inclusive a identificação é identificado por ruas, cada rua recebe uma letra e cada rua então tem as prateleiras da direita e da esquerda e os pavimentos, né, que podem ser inúmeros. Então tudo isso é identificado numa etiqueta, né, de código de barras, e nós vamos ver isso nas próximas aulas. Assim, por exemplo, pode haver em um almoxarifado canetas, cartucho de tinta, de impressoras, papel e outros materiais dessa natureza usada no escritório. Guardanapos, toalhas, sabonetes a serem utilizados pelos funcionários ou, em caso de hotel, em quantidades maiores para a provisão dos aposentos. Televisores, máquinas de lavar, roupa, geladeiras das grandes lojas que serão enviados para os clientes. Lingotes de metais variados, parafusos, porcas e molas utilizados para a fabricação de peças por uma indústria. Chapas de aço que serão estampadas. O que é estamparia? É aquela máquina que imprime, né? Ela vem e bate no metal, formando as peças que depois vão formar um produto, por exemplo, um veículo, né? Aqui nós temos o exemplo de um almoxarifado separado por linhas de produtos, não é? A natureza da matéria-prima ou do produto acabado determina as características das instalações. De modo geral, todas elas protegem os materiais contra a ação do sol, do calor, da umidade, da água, de insetos e roedores, de poeira e mesmo de roubo ou desvio de mercadorias. O almoxarifado ou depósito é a área de trabalho de uma empresa em que se realizam outras operações, como a etiquetagem e a separação, que serão estudadas nas próximas aulas. Então a gente está vendo quantas atribuições e responsabilidades tem um almoxarife ou estoquista. Além da guarda dos materiais, o almoxarifado é a unidade corporativa em que ocorrem os procedimentos que constituem um dos pontos decisivos em qualquer empresa, a existência do estoque com suas várias funções. Por essa razão, toda a operação do almoxarifado requer permanentemente muita atenção e muito cuidado de todos aqueles que nele trabalham, pois é grande a responsabilidade de manter todos os materiais em plena condição de uso a qualquer momento, evitando danos, avarias, furtos de validade, etc. Eu queria chamar a atenção agora aqui para vocês o seguinte: todo depósito, todo almoxarifado equivale a um banco. Ali você tem dinheiro, né? Como assim dinheiro? Em forma de mercadoria, em forma de produtos. Muitas vezes um estoque tem um dinheiro ali muito grande, um capital muito grande, né? Por isso que a gente fala que se o estoque for muito grande, o capital de giro vai ficar retido em forma de produto a ser processado. Quando o produto é processado, ele pode ser vendido, aí ele volta a ser capital de giro para essa empresa, né? Então, os principais documentos de um almoxarifado, queria chamar a atenção, né? É como se fosse um banco. Quando existe a entrada de produtos, o que você faz para dar entrada de dinheiro na sua conta bancária? Você emite um documento, não é? É um cheque, ou então um depósito, você preenche uma ficha de depósito e põe no envelope. No almoxarifado nós vamos ter a nota fiscal. A nota fiscal, ela detém toda a informação necessária para a entrada do produto no estoque. E para sair, também precisa de um documento. Nós chamamos de requisição de materiais. Nessa requisição de materiais, vão informações fundamentais para a gestão dos estoques, né? A descrição do produto, data de validade, custo, né? E também o responsável, normalmente assinado por um gerente ou um supervisor. E nessa requisição de materiais nós temos o centro de custo. O que é o centro de custo? É um número que identifica um departamento ou seção. Normalmente esse número, além de identificar a área a que pertence aquele produto, vai identificar também, por isso que é chamado de centro de custo, a quantidade de dinheiro, né, de capital para pagar aquele produto que está sendo retirado do estoque. Normalmente, uma vez por ano, a diretoria
reúne todos os gerentes para fazer uma previsão de quanto que vai ser necessário para a gestão de cada área em termos econômicos, não é? E esse dinheiro que é aprovado pela diretoria vai para o centro de custo, que é usada para todos os custos que a empresa tem, desde a contratação de mão de obra até a aquisição e manutenção de produtos. Chegamos finalmente para entender, toda hora estamos falando do que é logística, agora chegou a hora de a gente definir o que é isso, né? O que é logística, professor? Logística é um termo que foi inicialmente empregado pelos militares para identificar as operações de transporte, guarda e distribuição de armas e munições, alimentos, medicamentos, incluindo a busca de rotas para deslocamento de tropas por locais com disponibilidade de abrigo, água, áreas de repouso e os trajetos mais fáceis de locomoção. A evolução da logística acompanhou as transformações nas organizações do trabalho, nas transações comerciais e na produção de forma geral. Então nós vimos, né, na nossa primeira aula, a origem do almoxarife, né? Veio sempre da área militar, né? Veio sempre dessa área. Nós vimos que na colonização do Brasil, os primeiros almoxarifados ficavam nos fortes. Não é diferente também na atualidade. A sua origem da logística, né, são as operações de deslocamento dos materiais, também nasceram na área militar. Logística, em síntese, é um conjunto de atividades que envolve o planejamento, o controle de estoques, a armazenagem e o transporte de bens ou serviços desde a sua origem até o ponto de consumo, com o objetivo de obter a excelência na gestão da cadeia de suprimentos e no atendimento preciso dos requisitos do cliente. Nessa definição, o termo bens refere-se a produtos acabados, semi-acabados, matéria-prima e etc. Vamos voltar aqui. Ela parte da compra de materiais para alimentar a cadeia de produção, passando pela fabricação do bem ou realização do serviço em si, na produção, envolvendo a manutenção de estoques diversos, no armazenamento, antes e depois da produção, até a entrega do produto acabado ao destinatário, na distribuição e eventualmente no retorno do produto ao fabricante, etapa chamada de logística reversa. Então, como é que é isso, né? Desde a entrada da matéria-prima no seu processo de transformação e locomoção dentro da empresa, até a expedição do produto, transporte, até a chegada ao cliente final, tudo isso nós chamamos de logística. Por exemplo, quando vocês compram um produto na internet, né, vamos supor ali uma empresa internacional, uma empresa chinesa, uma empresa nacional, quando a gente faz a aquisição do produto, nós recebemos um código e vocês conseguem acompanhar a logística desse produto pela internet. Então a logística é o caminho, né? Qual que é o caminho que esse produto está seguindo? É o rastreamento, né? Então isso é logística. Muitas vezes a gente compra um produto e esse produto pode vir com defeito, não é mesmo? Então, dentro da garantia, nós temos que devolver esse produto para a fábrica para que ele seja remanufaturado ou consertado. Esse processo de saída do produto do cliente final e volta para a indústria, nós chamamos de logística reversa, ok? Muitos são os momentos em que essa logística ocorre, né? Nós podemos ter, por exemplo, um produto que já teve o fim da sua vida útil. Muitas vezes a legislação dos países exige que esse material ele não seja descartado no meio ambiente, ele tem que voltar para a indústria onde foi fabricado. Também a logística reversa. Vamos ver aqui em síntese, né, um processo de logística ocorrendo. Como é que seria isso na prática? O cliente efetua um pedido de compra, podendo ser um distribuidor, atacadista ou varejista, ou um consumidor final. O fabricante se planeja para atendê-lo, que compreende do suprimento dos insumos, a previsão
de alocação de trabalhadores, passando pela quantidade de horas de máquinas, equipamentos, etc., necessários para a produção, resultando na elaboração de um pedido de compra dos insumos, matéria-primas, componentes, prontos, produtos semi-acabados, embalagem, etc., necessários para a produção das mercadorias que compõem o pedido do cliente. Então, o cliente faz o pedido, a fábrica tem que se planejar para atender, envolvendo todos esses aspectos. O terceiro passo: uma vez concluído o processo de produção, o produto acabado será embalado e armazenado até que venha a ser entregue ao comprador. É previsto o cronograma da entrega. Na sequência, é contatado o transportador e calculado o valor do frete, ou é estabelecida a rota de entrega se o fabricante dispõe de transporte próprio. Então aqui nós temos o exemplo da logística, o fabricante passando pelos centros de distribuição até chegar ao cliente final. A eficiência é medida pelo menor tempo possível de entrega. A gente, quando compra um produto na internet, eles dão um prazo de entrega, normalmente é superior ao prazo que a gente recebe, né? Normalmente eles pedem 20 dias, 15 dias e a gente acaba recebendo em 3 ou 4 dias, né? Essa é uma forma de garantia da qualidade do serviço, para tornar o cliente fidelizado a essa empresa, né? O produto acabado, no quarto item, é então entregue ao cliente. Por vezes, o produto retorna ao fabricante, como eu já havia falado, para reparos em função de danos sofridos no transporte, defeitos que possa apresentar ou ser utilizado. Muitos produtos também retornam ao fabricante para descarte, ao se atingir o fim da sua vida útil. Governos têm gerado legislações específicas, tornando obrigatório o descarte ecologicamente correto de inúmeros produtos por parte de seus fabricantes, de modo a preservar o meio ambiente. Um deles, e o mais perigoso, gente, são as baterias, né? Os produtos eletrônicos, eles, pela aceleração da evolução tecnológica, têm uma vida útil muito pequena. As pessoas querem trocar um celular, por exemplo, ele tem uma vida útil de 3 anos. E muitas vezes as pessoas trocam em menos tempo e esse produto é descartado. Então, muitos países de primeiro mundo não permitem isso. As pessoas precisam embalar esse produto e devolver ao fabricante. Então, esse processo, como já disse para vocês, é chamado de processo de logística reversa. Então, gente, encerramos aqui a nossa quarta aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Finalmente chegamos para falar mais da ocupação técnica do almoxarife e do estoquista. Falamos um pouco do almoxarifado, as suas responsabilidades, a importância na organização e finalizamos explicando para vocês o que é logística. Eu espero que tenham gostado da aula e assim aguardo vocês para a nossa quinta aula. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.